Maravilha, não? Então, em cima de mim, esse parque ali lá em cima é o Monte Gilboa, ou em hebraico Gilboa, Gilboa. O Monte Gilboa é famoso na Bíblia, não? Por causa da batalha entre os filisteus e os israelitas. Lá em cima eles perderam essa guerra. Saul cometeu suicídio, o Jonatão morreu. E o Saul, ele tinha vários filhos, não? Malquishua, Merav e Jonatão. E tem esse monte grande de Gilboa e tem outros montes mais pequenos. E cada um desses montes é chamado por outro filho de Saul. Tem Monte Merav, Monte Malquishua, Monte Jonatão, ok? Aqui embaixo de novo. E aqui atrás de mim é o nascente da ribeira. Como você está vendo aqui, não tem realmente ribeira. O Rio Jordão não é o Amazonas, não? Tudo é bem pequeno, sempre tem que pensar pequeno aqui. O nascente do rio Harod, o rio famoso na Bíblia, é aqui atrás de mim. Ele nasce nessa caverna natural, que chamamos essa caverna a caverna de Gideon. E em alguns minutos o pastor vai contar a história da Gideon aqui, neste lugar. Mas antes disso, eu quero contar para vocês sobre este lugar, que ele tem uma história muito, muito interessante. Quando chegaremos a Jerusalém, nós vamos para um museu de holocausto, que é chamado Yad Vashem. Eu vou levar para vocês a um lugar que tem a memória, uma andarta, uma memória para as crianças que morreram no holocausto. Morreram mais de 1.300.000 crianças no holocausto, na época da Segunda Guerra Mundial, no holocausto. E só para comparação grossa, hoje, no sistema de educação hoje, tem 1.300.000 crianças em Israel. Okay? E por que estou contando isso para vocês? Porque tem uma figura aqui, famosa, que tem algo com esse lugar. Quando saímos lá em Yad Vashem, você vai ver que tem uma estátua de um homem, que ele tem muitas crianças pertinho a ele. Esse homem é chamado, ele tem nome hebraico e nome polonês. O nome dele é Janusz Korczak, o nome polonês. O nome hebraico, Henry Goldschmidt. Esse rapaz foi muito famoso na época da Segunda Guerra Mundial na Polônia. Porque ele era judeu, claro, mas ele era homem de educação, ele era professor de coração e de alma. E todas as pessoas na Polônia conheceram ele até hoje. Porque ele era um grande professor, especialista de crianças, e ele não tinha crianças, porque ele não podia ter crianças por causa da visão que ele tinha. E explicou muito para os pais sobre as crianças, como as crianças vejam o mundo. E ele tinha 2 orfanatos, um de crianças polonesas e outro para crianças judeus. E na época da guerra, os nazistas chegaram a Varsa, onde ele tinha a casa da crianças judeus, e eles deram para ele um ultimatum, que ele pode salvar ele mesmo, porque ele era um homem muito famoso na Polônia, e não ir com as crianças para Treblinka. Treblinka era centro Campo de concentração. sim, não, de exterminação, como Auschwitz. Só que a diferença entre Auschwitz e outros campos de exterminação é que em Auschwitz você tem 2 linhas. Uma linha de vida, que você pode trabalhar, e outra linha de morte. Claro que as crianças, as mães, os velhos vão diretamente no lado esquerdo, que é o morto, e os jovens que podem trabalhar vão direito. Então, significa que em Auschwitz, que é um lugar horrível, você tem ainda chance de viver.
os outros judeus que chegaram a outros campos de exterminação, como Treblinka, como Belzas, Sobibor, outros 5 campos de exterminações, a chance de sobreviver é zero. Zero. Não tem outro lugar. Você vai, você entra uma rota diretamente para o gás. Um caminho. E ele tinha 200 crianças lá em esse orfanato. Então um dia os oficiais nazistas chegaram ali, pediram as crianças e ele falou, não, eu fiquei com essas crianças toda a minha vida, eu vou morrer com eles. E ele realmente caminhou com eles na praça principal da Polônia, ali na Varsa. E de lá todos eles foram levados a Treblinka e todos eles morreram. Por que estou contando isso para vocês? O Henry Goldschmidt, esse rapaz, Janusz Korczak, ele viveu na Varsa, mas ele não era sionista. Ele não tinha muita conexão aqui em Israel. Ele não tinha a visão que todos os judeus têm que voltar aqui a Israel. Ele tinha só a visão de como as crianças têm que viver. Mas ele tinha uma assistente chamada Stella. E essa Stefa, um dia, em 1935, ela chegou aqui, a Ein Harod, e tem um kibbutz aqui, e ela ficou chocada. Por quê? Toda a visão que ele tinha na cabeça, como as crianças têm que viver, estava acontecendo aqui em Ein Harod. E ela chegou especialmente para ver isso. Ela escreveu você tem que chegar a Ein Harod, a kibbutz de Ein Harod, só para ver o que está acontecendo aqui. Teu sonho está acontecendo aqui, está realizando aqui. As crianças estão caminhando aqui sem sapatos, o sol está chegando no pé deles. E é realmente uma felicidade. Você tem que chegar aqui, ver isso, e temos que trazer o orfanário aqui a Israel, a Palestina naquela época. Bom, no início ele não queria ouvir Israel, Palestina, não. No fim, ele chegou aqui. E quando ele chegou aqui, ele viu o que está acontecendo aqui em Ein Harod e ele converteu a ser sionista. E sabemos disso porque ele escreveu um diário, e lá escreveu toda a memória dele. Então ele viu tudo isso, voltou à Polônia. Infelizmente, os nazistas entraram. No início eles falaram para ele e as crianças dele entrar ao gueto dentro da Varsa, e lá ele escreveu os últimos memórias dele. E o dia antes que eles foram mandados a Treblinka, ele era muito doente, e ele tinha, porque ele tinha uma febre muito alta, ele tinha como você fala? Alucinação. Então ele escreveu o diário e sabemos exatamente o que ele pensou antes de ser mandado a Treblinka. A última visão que ele tinha na cabeça foi o Monte Gilboa. Lá em cima. Estamos falando de uma pessoa que nunca não importava da Israel, da Palestina, do sionismo, e a última visão que ele tinha na cabeça antes de morrer foi aqui, o Monte Gilboa. Ele escreveu como a visão dele foi chegar aqui com todas essas crianças. Então é uma história muito triste. Quando chegaremos ao Yad Vashem, eu vou mostrar para vocês o Janusz Korczak, que até hoje, gente, pessoas leem dos livros dele para aprender como é o mundo das crianças. Ele escreveu muitas coisas famosas, que até eu leio isso para ver como estou fazendo com meus dois bebês. Realmente a visão dele era respeitar as crianças e comportar eles como adultos e não crianças. Porque eles têm a maneira de olhar no mundo, mas se você fala com eles como adultos, ele realmente pode entender e observar o mundo como uma pessoa adulta.